e receber a Andressa na igreja, e nós não fazemos distinção. Eu recebi muitos comentários. Você recebeu a Andressa Urach na igreja? Sim, recebi. Por quê? Ué, por que eu não posso receber a Andressa Urach na igreja? Eu fui vestida, tá? E ela foi vestida, e ela foi vestida. me comportar. Ela foi super comportada. Por que ela não pode ir? O que ela faz da porta da igreja para fora é de responsabilidade dela. Beleza, vamos dar uma pausadinha aqui. Até aqui, tudo certo, tá? Realmente, a igreja é o ambiente pra gente receber o pecador. É aquele ambiente que a gente vai ter as pessoas que pecaram, que cometeram pecados terríveis e pecados leves, que adulteraram, que roubaram, que mentiram, que praticaram prostituição, fornicação, lascívia, né? Todo tipo de pecado que a Bíblia descreve para nós é o ambiente para a gente receber essas pessoas. E aí a gente tem que também, como igreja, a gente está preparado para receber esse julgamento, porque às vezes as pessoas vão vir vestidas de um jeito estranho, não vão vir se comportando da maneira adequada, às vezes as pessoas nem sabem se comportar dentro de uma igreja, porque nunca estiveram dentro de uma igreja, e aí a pessoa recebe um convite de uma pessoa para ir para a igreja, a pessoa, não, vai lá, vai à vontade, vai, né, eu quero muito que tu vá lá na igreja e tal, e às vezes as pessoas vão bem à vontade mesmo, e a gente como igreja, a gente tem que estar tranquilo para receber essas pessoas, orientar elas, amar elas, dar um primeiro contato para elas, porque ao longo do tempo, se a pessoa engajar na igreja, se a pessoa começar a amar Jesus, se a pessoa tomar uma decisão de batizar e de caminhar com Cristo, aí o Espírito Santo vai começar a trabalhar na vida dela, e nós como igreja vamos também começar a trabalhar na vida dela, para que a pessoa comece a mudar os seus comportamentos, os seus hábitos. Aí vem a segunda parte do vídeo, que é o que a gente vai detalhar um pouquinho melhor aqui, tá? Se a Andressa um dia deixar de fazer o que ela faz, não vai ser pelo que eu falo, não vai ser pelo que eu insisto, vai ser naturalmente pelo convencimento do Espírito Santo. E quem sou eu para apontar e falar do pecado de alguém, sendo que eu também peco? Eu também peco. Se eu pensar, se eu me irritar, se eu esbravejar, eu vou pecar. Então, eu não tenho esse direito. Nós pregamos a Bíblia, nós acreditamos na transformação do Espírito Santo, nós acreditamos nos dons do Espírito, nós acreditamos na palavra que inclui, que liberta, que restaura, que aviva. E a Andressa, como todas as outras pessoas que quiserem ir, elas serão muito bem recebidas, porque Cristo veio para todos. Aí, nessa segunda parte, a gente tem um probleminha, né? Ela fala, o Felipe Freire fala que a gente não deve apontar o pecado das pessoas, né? Tipo aquela fala assim, não, a pessoa faz o que ela quiser, ela sabe do que ela faz, porque quem julga é Deus, porque não tem nada a ver com isso, porque o papel da igreja não é apontar os pecados das pessoas, a gente só prega a palavra, aí cada um sabe de si e tal. A gente entende que o Felipe Freire tem essa posição por causa do tipo de igreja que ele participa, que até tem uma expressão que ele não gosta muito, que é a expressão, né, igreja da porta larga, né, porque o que a Bíblia nos ensina é exatamente o contrário. Jesus o tempo todo fica falando pra gente conversar com as pessoas sobre os pecados que elas estão cometendo. Se a gente for lá em Mateus 18, Jesus vai dar um passo a passo para nós de como é que a gente faz um confronto de pecado com alguém. A gente não pode ficar nessa de, não, porque eu sou pecador, ele é pecador também, então eu não posso falar nada, eu não posso dizer nada. Isso está extremamente errado. Primeira coisa, é possível viver sem pecar. Eu nunca mais vou pecar? Não. Com certeza, nós como seres humanos, eventualmente nós vamos cometer pecado, mas é tranquilo a gente passar bons períodos de tempo sem cometer pecado. É possível que isso aconteça. Não existe essa coisa de que o tempo todo eu estou pecando em pensamentos, em gestos, em atos e não sei o que. Não, nós conseguimos, por meio do Espírito Santo, e por meio de uma vida dedicada a Deus, de devocional, leitura da palavra, entender o que é pecado e tomar decisões na nossa vida para a gente não ficar pecando o tempo todo, mas eventualmente o pecado vai acontecer. A própria palavra pecado que é usada para esse tipo de pecado, que não é nem a iniquidade nem a transgressão, é errar o alvo. É quando tu tá indo bem e daqui a pouco tu errou o alvo. Isso sim. Isso acontece com a gente, acontece com qualquer pessoa. Mas a ideia que o vídeo traz pra nós é uma ideia de tipo assim, não, eu tô pecando o tempo todo e eu não tenho como confrontar o pecado da outra pessoa. Não é isso que Jesus nos ensina. Jesus ensina a gente que a gente tem que chamar as pessoas pra conversar sobre os pecados que elas estão cometendo. Lá em Mateus 18, Jesus vai dizer assim, se tu vê teu irmão pecando, tu chama ele pra uma conversa. Se não der certo, se der certo, maravilha, tu ganhou o teu irmão, mas se não der certo, tu vai e chama mais outro irmão e vocês dois agora fazem um confronto contra essa pessoa.
E se ela melhorar, beleza, top, show de bola, mas se ela ainda não melhorar, você abre para a igreja, você leva isso a um nível a mais, você conversa com mais pessoas, você traz mais pessoas para tratar o pecado dessa pessoa, e se ela ainda assim não se arrepender e mudar, você entrega ela para Satanás, você considera como publicano e pecador. Paulo vai fazer esse mesmo tipo de avaliação e vai ensinar a gente a lidar com os pecados dessa forma. Então a gente vê que essa história da gente não ficar conversando ou falando, não é nem conversando assim, mas é de tu ir lá e confrontar a pessoa. Mano, por que tu tá fazendo isso? Fulano, por que você tá vivendo a vida dessa determinada maneira? Ciclano, o que você ainda não entendeu para saber que esse comportamento aqui é pecado? Como é que eu posso te ajudar a você vencer isso, a você passar por essa situação? Então, o chamado de Jesus para nós não é um chamado da gente ficar passivo a essas coisas, mas é da gente estar atuando nessas coisas, já ajudando as pessoas a vencerem os seus pecados. Lá em Efésios, quando Paulo vai falar no capítulo 4 sobre a igreja, ele vai dizer que a igreja funciona como um corpo, que vai se unindo e se ajustando por meio de todas as juntas, e que a gente vai crescendo junto até a estatura da plenitude de Cristo. E como é que isso funciona? Porque a gente vai se aconselhando um ao outro, a gente vai confrontando um ao outro, a gente vai melhorando, a gente vai se lapidando, e aí a gente vai crescendo à medida da estatura de Cristo. Então o vídeo começa bem, com essa questão de receber o pecador. De fato, como igreja a gente tem que fazer isso. O vídeo termina mal quando Felipe Freire vai para uma linha, que é essa linha do tipo assim, não, cada um sabe o que faz e eu não me meto na vida de ninguém, que não é a proposta de Jesus para o que deveria ser a igreja. Não é o que Paulo mostra para nós quando ele ensina as igrejas que ele pastoreava, de como as coisas funcionavam na igreja primitiva. Não é assim que uma igreja deve ser e deve funcionar. A gente deve receber o pecador, mas a gente precisa instruir ele, conversar sobre ele, sobre o pecado que ele está cometendo.